E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de blendas e aditivação, né? O tema da aula de hoje é fundamentos de formulação, né? Dentro da nossa parte da disciplina que a gente está se dedicando à aditivação de materiais poliméricos, né? Termoplásticos, elastômeros, enfim, os mais diversos. E aqui eu vou apresentar para vocês algumas técnicas que, né, algumas abordagens associadas a como se desenvolver essas formulações, né, quais são os processos que a gente tem disponíveis, né, para fazer essas formulações e algumas considerações que a gente tem que levar em conta durante essa etapa de processamento, né, para obtenção das formulações poliméricas, tá bom? Não se esqueçam de pegar papel e caneta, anotar todas as dúvidas e sempre procurar para a gente conversar a respeito dos temas que eu vou falar hoje, tá bom? Aí, começando a falar sobre formulação, né, de materiais poliméricos, a gente deve levar em consideração em conta a natureza química do polímero e do aditivo, né, para poder definir aspectos de formulação. Aí eu estou me referindo aqui a quais técnicas de processamento que a gente vai escolher, a dosagem que a gente vai incorporar do aditivo, a forma pela qual ele vai ser incorporado, né, por exemplo, na forma de particulado fino ou de um concentrado, né, ou pelletizado, por exemplo, enfim. A gente tem que levar também em consideração os efeitos do aditivo na matriz polimérica e seus efeitos secundários, antagônicos ou sinérgicos com outros aditivos que se encontrem na formulação, né? Além disso, a gente tem que prever a estabilidade do aditivo durante a técnica de processamento, né? Lembrando que nas testes de processamento de materiais poliméricos, a gente vai ter em algumas situações o aumento da temperatura, altas taxas de cisalhamento, que podem levar, né, à degradação do aditivo. Então a gente tem que levar, né, isso em consideração para evitar esses prejuízos, né, na perca da funcionalidade do aditivo e com isso ter prejuízo tanto econômico quanto de desempenho da peça final, né? Lembrando que uma baixa dispersão e uma não homogeneidade dos aditivos na matriz polimérica pode levar a diversas consequências danosas, como no caso de desestabilizantes térmicos que, né, forem mal dispersos numa matriz polimérica, causarem degradação localizada, ou, no caso que eu já falei várias vezes nas aulas anteriores, pigmentos, né, que não tiverem bem dispersos, levarem a um gradiente na cor da peça, né, na coloração da peça, o que pode inviabilizar a sua comercialização, né? O cliente pode não ter interesse por aquela peça com um gradiente de cor, né? Só que aí eu vou chamar a atenção aqui, em alguns casos, né, alguns casos específicos, a gente ter um aditivo mal disperso de interesse industrial e tecnológico, né? São casos bem específicos. Um exemplo desses que a gente tem, né, é o caso de alguns fotoestabilizantes que a forma, o mecanismo de ação deles é através de migração para a superfície da peça, né? E aí quando eles chegam na superfície da peça, eles são consumidos nos mecanismos de reação pelo qual eles inibem a degradação das cadeias poliméricas, né? Aí nesse caso então eu quero que tenha uma má concentração, porque eu vou querer que no interior da peça tenha bastante fotoestabilizante e na superfície pouco para ele ir migrando numa velocidade controlada e aí eu ter maior eficiência de desempenho desse aditivo fotoestabilizante, tá bom? Mas como eu falei, são casos raros e bem específicos, né? E aí, só comentando aqui, o conjunto de aditivos incorporados a uma matriz polimérica, ele vai definir as propriedades do produto final, né? Como a gente já vem falando nas aulas. Então, vai definir todas as suas propriedades e seu desempenho. Então, por exemplo, a cor, né? A vida útil dele em serviço, por exemplo, se ele está sob ação de intempéries ou não, se ele apresenta uma ação biocida, né, para aplicações que tenham esse interesse nessa propriedade. Então, assim, é importante a gente ter essa formulação, né, com os aditivos, cada um deles, a sua concentração, e, na grande maioria dos casos, bem distribuídos e bem dispersos na matriz polimérica.
E aí o desempenho final desse produto ele está relacionado a essa dispersão, né? A gente conseguir dispersar bem. E claro que, por exemplo, o aditivo na forma de um pó fino, né, um particulado fino, ele vai ter uma determinada interação com a matriz polimérica, diferente desse aditivo se encontrar na forma pelletizada ou mesmo na configuração desses master baths, né, que são os concentrados. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente durante a formulação de materiais poliméricos, tá bom? E aí eu coloquei aqui, né, só para classificar visualmente, né, a gente pode ter, então, a gente vai ter no mercado disponível, né, eu comentei no slide anterior que a gente pode trabalhar com ele na forma de particulado, pó fino ou concentrado, mas claro que isso também depende do que se a gente tem disponível no mercado, né? Nem todos os aditivos a gente vai conseguir encontrar eles na forma de concentrados, né? E mesmo assim, alguns aditivos que se encontram na forma de concentrado, né, de master bath, eles podem não ser interessantes para uma dada aplicação que a gente tenha, né? Aí eu vou até ilustrar na aula de hoje alguns exemplos que levam a essa situação, né? Eu falo aqui podem não ser interessantes do ponto de vista tecnológico. Então, a gente pode classificar os aditivos como substâncias puras, né? A gente vai encontrar isso no mercado como substâncias puras ou como os concentrados. No caso das substâncias puras, a gente vai ter eles tanto na forma sólida quanto na forma líquida, e os concentrados a gente vai encontrar tanto como compostos como os master baths, né? Que também a pessoa usa o termo concentrado. Os aditivos eles podem ser incorporados tanto nessa forma pura, né, quanto na forma de concentrado, e a maioria dos aditivos que a gente tem no mercado, ela é sólida à temperatura ambiente. Durante o processamento, em alguns casos, alguns aditivos podem passar para o estado líquido durante a etapa de processamento do material polimérico, né, e depois que a formulação é resfriada, né, depois de passar, por exemplo, pela matriz da extrusora, né, e entrar numa banheira, aí quando ele é resfriado ele volta para o estado sólido. Em outros casos, né, mais raros, ele se mantém líquido até o final da vida útil em serviço da peça polimérica, tá bom? E aí, esse caso, né, que eu comentei que o aditivo ele é líquido durante o processamento e até o final da vida útil da peça polimérica, é o caso dos plastificantes, né? O exemplo são os plastificantes. Esses concentrados aqui, que a gente pode ter eles na forma de compostos ou de master baths, né? A gente tem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, os master baths que vão ser esses produtos constituídos de um polímero veículo, né, que a gente vai incorporar o aditivo nele numa dosagem muito alta, né, muito alta em relação à quantidade que normalmente era incorporada nas matrizes poliméricas. E a função dele é que a gente vai, na etapa final de processamento, diluir ele na matriz polimérica, né, diluir esse master bath na matriz polimérica a tal ponto que a gente alcance a concentração desejada do aditivo, né, no produto final, e com isso ele tem a sua máxima eficiência. A função do master bath é essa. Para vocês terem uma ideia, a gente tem master baths no mercado, por exemplo, que chegam a ter até 80% em massa do pellet, né, composto por carga mineral. Agora, nem todos os aditivos a gente coloca até 80%, né, no master bath. Por exemplo, agentes deslizantes a gente chega a colocar 10%, mais ou menos, né? Então vai depender da classe de aditivo tanto que a gente vai colocar. A questão é que sempre vai ser uma concentração muito superior àquela que é necessária para a ação do aditivo, né, para a ação otimizada do aditivo. E aí, portanto, a gente vai ter que diluir esse master bath aqui na matriz polimérica em alguma etapa de processamento, como por exemplo extrusora, né? Então eles são, como eu estou falando, empregados para ajustar a composição das formulações poliméricas e atender às demandas para uma dada aplicação. Já esses compostos aqui, aí já é um caso diferente, né? No caso desse composto aqui, ele é comercializado com a concentração exata do aditivo para uma dada aplicação, né? Então, por exemplo, a gente queira fabricar brinquedos, né, de PVC, né, vamos pensar aí, patinho de borracha de PVC, por exemplo. A gente quer produzir patinho de borracha de PVC numa planta industrial para comercializar como brinquedo, né, uma grande fabricante de brinquedos.
Aí, nesse caso, o que pode acontecer? Se ela tiver um volume de comercialização muito alto daquele brinquedo, por exemplo, do patinho de borracha, pode ser interessante para ela, ao invés de comprar um pigmento amarelo e incorporar durante o processamento, né, do produto dela, ela pode comprar já o PVC já com a concentração exata do pigmento amarelo e ela só injetar o patinho de borracha para poder acelerar. Aí, nesse caso, a gente teria um exemplo, né, de que está sendo comercializado um composto, que então vai ser essa matriz polimérica já com a dosagem correta de aditivo para uma dada aplicação. É mais raro a gente ver essa situação. Por quê? Como a gente tem muitos produtos, né? Então, como exemplo que eu citei aqui, essa grande empresa de brinquedos, ela vai fabricar vários produtos, não só o patinho de borracha. Qual é a limitação disso, né? Ela não tem uma demanda tão grande por aquela formulação, e aí com isso se torna inviável a comercialização dessa formulação exclusiva, né? Então, assim, a gente só vai encontrar compostos né, com formulações bem definidas quando o volume de produção é bem alto e aí se torna interessante, né, para a indústria de aditivação comercializar aquele composto, né? Então, se a gente comparar em termos de disponibilidade no mercado, a gente vai ter bem mais Master BFs do que compostos, né? É mais raro a presença dos compostos no mercado. E aí, como eu já tinha comentado em aulas anteriores, mas os aditivos eles vão ter vários formatos possíveis, né? Tanto na forma pura, por exemplo, a gente pode ter na forma de pós finos, né? De flakes, de bastonetes, né? Forma líquida, pastilhas, né? Ou mesmo granulados, né? Ali no caso do Master BF, por exemplo. E aí eu quero lembrar para vocês que eu venho falando em várias aulas, né, que o uso de aditivos na forma de pó, né, na forma de particulados finos, ele tem alguns impactos, né, no processamento e no manuseio deles na planta industrial. Aí, que tipo de impacto assim, negativo que a gente vê do uso de aditivo na forma de pó? Primeiro, eu tenho uma maior dificuldade da mistura desse aditivo na matriz polimérica. E aí, então, eu estou me referindo a eu ter uma má dispersão desse aditivo na matriz polimérica, né? Eu tenho uma maior tendência a ter uma má dispersão desse aditivo na matriz polimérica e também uma má distribuição. Além disso, a gente também pode ter alguns efeitos devido a essa má dispersão e má distribuição de migração indevida desse aditivo na matriz polimérica, né? Alguns aditivos também, no caso de plastificantes e lubrificantes, também, por serem líquidos, né, podem apresentar esse problema de migração na matriz polimérica. A gente vai ver até na aula de plastificantes, né, que na indústria alimentícia, devido a esse problema, por ele ser líquido, né, devido a esse problema de migração, a gente tem uma legislação rigorosa com relação ao tipo de plastificante que pode ser incorporado em matrizes poliméricas que estarão em contato com produtos alimentícios, né, como, por exemplo, embalagens primárias, tá bom? E a gente tem também outros aspectos importantes de se levar em conta com relação a aditivos, né, nessa forma física pura, né, eu pensar aqui o pó, por exemplo, que é a questão deles serem, alguns aditivos serem hidrofóbicos, então eles começarem a absorver água. E a gente sabe que dependendo do teor de água que tiver nesses aditivos, ela pode ser prejudicial à técnica de processamento, né? Ela pode limitar o processamento do material polimérico, porque o teor de água começa a se tornar significante dentro da extrusora, né? E aí inviabilizando o processamento, né? A obtenção dos produtos poliméricos. Exemplos aqui, né, para citar para vocês de desafios quando a gente trabalha com aditivos na forma de pó. E aí acaba que esses desafios impulsionam o mercado bastante para esses produtos, tipo Master BF concentrados, né? Por exemplo. E aí eu estou falando para vocês de má distribuição, má dispersão, aí eu fiz algumas ilustrações aqui para poder explicar cada uma delas, né? Mas assim, na maioria dos casos, é importante a gente garantir uma boa homogeneização dos aditivos na matriz polimérica.
E aí, essa distribuição que eu estou falando aqui, né, porque eu falo mal distribuído, quando eu me refiro à palavra, né, a expressão distribuição, eu estou me referindo à uniformidade da concentração do aditivo em uma escala mais ampla, né? E a dispersão está relacionada à separação física das partículas ou moléculas de aditivos na matriz polimérica. Então, por exemplo, se o aditivo aglomerar durante o processamento, a gente pode obter uma situação mal distribuído e mal disperso, né? Então aqui, ó, as partículas de aditivo se aglomeraram umas às outras e ficaram mal distribuídas, né? Elas estão todas concentradas numa única região da minha peça aqui. Se os aglomerados se distribuírem de forma homogênea na matriz polimérica, né, os aglomerados de aditivo, aí a gente pode ter uma situação do tipo bem distribuído e mal disperso, né? Que aqui, ó, o aditivo aglomerou, então está aqui aglomerados de aditivo, porém esses aglomerados estão bem distribuídos por todo o volume da minha peça polimérica, né? É um caso também, esses dois casos aqui são casos que na maioria das vezes são indesejados, né? A gente não quer esse tipo de situação. A gente pode ter agora uma outra situação, né, que pode ocorrer, que é quando os aditivos não formam aglomerados, porém eles se encontram mal dispersos, né? Aí mal distribuídos, né? Que aí é esse caso aqui, ó. Repara que a concentração de aditivo do interior da peça é bem maior do que na sua superfície, né? Também, na maioria das vezes, não é desejado, mas como um exemplo, né, uma exceção à regra que eu comentei nos slides anteriores, o caso dos fotoestabilizantes, né, onde a concentração interior da peça ser maior é desejável, porque eles vão migrando para a superfície da peça e vão sendo consumidos, né, dos mecanismos de reação para evitar a degradação da cadeia polimérica. Então, se a gente tivesse, por exemplo, o aditivo bem todo uniforme por todo o volume da peça, né, essa migração ia ser dificultada por causa que o potencial químico ia ser igual, né, no interior e na superfície. Aqui a gente tem uma diferença de potencial químico que atua como uma força motriz para essa migração, né, favorecendo essa migração para a superfície. E já que ele é consumido, então a gente tem que ter essa migração, nesse caso ela é bem-vinda, né? E normalmente a situação mais desejada é aquela onde a gente tem os aditivos bem distribuídos e bem dispersos, né? Então ele não tem a formação de aglomerados e a concentração dele do aditivo é idêntica em qualquer ponto da minha peça, né? Um exemplo de aplicação interessante seriam os pigmentos, né? Como eu ilustrei lá com a indústria de brinquedos, o patinho de borracha. O cliente provavelmente vai querer que ele tenha o mesmo tom de amarelo em todos os pontos da peça, né? É um exemplo. E aí, em quais etapas do processamento que a gente pode adicionar os aditivos, né? A gente pode adicionar eles basicamente em processos da cadeia produtiva de síntese de materiais poliméricos, então, por exemplo, reatores de polimerização, né? Ou em processos da cadeia produtiva de transformação, tanto dos termoplásticos quanto elastômeros e termofixos, né? Eu dei exemplo aqui, o misturador Banbury, que é empregado na indústria de transformação de elastômeros, né? Ele é bem utilizado na indústria de elastômeros. Então a gente tem essas duas etapas do processamento onde eles podem ser incorporados à matriz polimérica. Na grande maioria das vezes, eles são alimentados nessa segunda etapa aqui, né, que envolve a transformação dos materiais poliméricos, né? A adição de aditivos nos reatores de polimerização, ela ocorre em menor escala, né? E é no processo de mistura, né, dos aditivos na matriz polimérica que a gente obtém um material adequado para a sua aplicação específica. Aí, como eu comentei com vocês, né, na polimerização, na etapa de polimerização, os aditivos que normalmente são empregados são, por exemplo, antioxidantes, né, para evitar a degradação da cadeia polimérica. Então, normalmente, a maioria dos aditivos incorporados durante a etapa de polimerização são os antioxidantes. Os demais aditivos, né, na maioria das vezes, vão estar na indústria de transformação dos materiais poliméricos, tá bom? Aí, continuando aqui, né, após a síntese, né, quando o polímero é granulado, ele sempre vai receber uma quantidade pequena de antioxidantes, né, nem que seja uma quantidade pequena,
de antioxidante, e em vários casos essa é a única etapa de incorporação de aditivos. Então tem algumas aplicações que o único aditivo incorporado vai ser o antioxidante e ele vai ocorrer na etapa de polimerização, né? Exemplo disso é indústria de fiação de fibra para a produção de fibras de politerftalato de etileno, né? Por exemplo, para essas fibras aí para o segmento têxtil, né? Aí, por exemplo, essas fibras para ser usadas como enchimento de travesseiros, por exemplo. Aí, nesse caso, né, o único aditivo incorporado ali é o antioxidante, ele vai ocorrer durante a etapa de polimerização mesmo, né? A etapa de fiação ele não é incorporado, não. Outra alternativa, né, como eu comentei com vocês, é a produção do composto, né, com a incorporação de toda a formulação dos aditivos no polímero, né, já na concentração do produto final obtido. Então a gente tem aqui a polimerização, a incorporação do aditivo durante a polimerização, que normalmente ocorre, a incorporação dos antioxidantes. Aí esse polímero ele é granulado, né? Eu não vou explicar os processos de polimerização aqui na aula de hoje, né? E eles se encerram, em alguns casos, com essa etapa de granulação, porque o que acontece? O polímero produzido, né, pelos processos de polimerização, ele pode ter uma heterogeneidade, né, do ponto de vista de geometria. Então, ele pode ter partículas menores, partículas maiores, ele pode ter, às vezes, uma certa... o que vai limitar um pouco a sua aplicação, por exemplo, para uso em extrusores. Aí, com isso, eles usam, né, uma etapa de granulação, né, como etapa final dos processos de polimerização para obter os granulados, né, os pellets poliméricos que são comercializados. Eu não vou falar sobre isso na aula de hoje, porque esses temas são abordados na disciplina de Química de Polímeros. Aí lá tem uma aula de engenharia de reações de polimerização que a gente fica dedicado só a esses processos de polimerização, né, aos reatores de polimerização, enfim. E aí lá vocês vão ver de forma mais detalhada esse tema. E aí, após a produção desse pellet polimérico, né, a gente pode incorporar aditivos de acordo com a formulação e obter com isso composto granulado, né? E aí esse composto granulado ele já está nessa composição final, e aí com isso ele é só conformado para adquirir sua forma final, né? E aí eu tenho o produto final que vai ser comercializado, ou eu posso adicionar os aditivos, né? E produzir, numa concentração maior, produzir o Master Bath, né? Que aí, por exemplo, o teor de carga mineral ali chegando a 80%, como eu comentei com vocês. E nessa situação, né, a gente vai depois, durante uma etapa de processamento, incorporar um polímero base, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o Master Bath ali com pigmento, vou incorporar na minha matriz polimérica base, né? Então, o polímero aqui do Master Bath eu chamo ele de veículo, e o polímero base é o da matriz polimérica onde eu estou incorporando meu aditivo, né? E aí eu incorporo o Master Bath, que é o polímero base, e obtenho com isso conforme eu obtenho meu produto, o formato final. Como eu coloquei essa seta aqui, né, que depois da polimerização eu posso pegar o produto granulado e já ter meu produto final, que é o caso que eu citei lá da indústria de fiação do politerftalato de etileno, né, que a gente só adiciona ali na rota de polimerização, a gente adiciona o antioxidante, vai para o processo de fiação e já obtém as fibras de politerftalato de etileno já no formato final para comercializar. Então as rotas de incorporação que a gente tem de aditivos são essas, né? São essas aqui que eu expliquei para vocês, ó. Tá bom? Nesse fluxograma aqui. E aí, sobre cada uma dessas rotas, né, algumas curiosidades, alguns exemplos que eu quero comentar. Durante a etapa de polimerização, né, a incorporação então ela está ocorrendo na indústria de polimerização, né, e nesse caso, quais são as características importantes dos aditivos que estão sendo alimentados no reator de polimerização? Principais, né? Eles têm que ser estáveis na condição de polimerização, então eles têm que suportar as condições de polimerização do material polimérico, e eles não devem ter nenhum efeito adverso no meu mecanismo de polimerização, né, na minha cinética de polimerização. Eles não podem
ter um efeito deletério, como, por exemplo, alterar o mecanismo de polimerização de forma a reduzir a massa molar polimérica de forma não controlada. Então, são as principais condições dos aditivos para a gente usar, né, incorporar eles durante a etapa de polimerização. Além, é claro, né, dele ter a função dele no produto final. Então, se eu estou incorporando antioxidante, né, ele tem que agir como um estabilizante ali e evitar a degradação da cadeia polimérica durante a sua vida útil em serviço, tá bom? Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, de um aditivo que a gente pode incorporar além, né, do antioxidante, que a gente pode incorporar na etapa de polimerização, que é o caso da obtenção do poliestireno de alto impacto, né, o RIPS. Está aqui a imagem de microscopia dele. Nesse caso aqui, né, como que acontece a adição do aditivo, né? Ela ocorre pela reação de enxertia do poliestireno no polibutadieno, né? Então vou pegar aqui, eu vou ter lá no meu meio polibutadieno, vou incorporar o estireno e vou enxertar o poliestireno na cadeia de polibutadieno de forma a produzir esse copolímero aqui, né? Copolímero em bloco aqui. E aí nesse caso, né, o polibutadieno ele está se comportando como um aditivo, né, que participa da reação de enxertia e forma essas duas fases dispersas. Então o que vai acontecer? Eu tenho lá no meu meio reacional o estireno, que está sofrendo a reação de polimerização para se obter o poliestireno, e ao adicionar o polibutadieno, ele começa a formar copolímeros com algumas dessas cadeias, né, enxertados, né, eu falei em bloco, mas enxertados, grafitizados, e esses copolímeros grafitizados, né, esses copolímeros grafitizados aqui, eles têm uma natureza elastomérica, né, e vão inclusive afetar o mecanismo de deformação do meu poliestireno, conforme a gente viu lá na disciplina de materiais poliméricos, né, aumentando essa capacidade de deformação aí drasticamente, né. Então aqui seria um exemplo, né, de um aditivo que está sendo incorporado durante a etapa de polimerização, né. Tem também a etapa de granulação, né, em alguns aditivos, como por exemplo os estabilizantes, eles são adicionados numa etapa conhecida como extrusão reativa. Eu vou passar até um videozinho aqui para vocês verem. Em alguns casos, esses polímeros sintetizados eles apresentam então essa variação na geometria das partículas, como eu já tinha comentado com vocês, e aí eles vão precisar ser peletizados, né, granulados. Aí nessa etapa a gente pode alimentar um aditivo também, né, como antioxidante, e aí com isso ter os pellets já aditivados. Então eu peguei aqui um exemplo, né, de uma pelletizadora, onde vocês vão ver que a única função dela é obter as partículas poliméricas com uma geometria mais definida, né? Então tá aqui o funil de alimentação, aí ele é composto por uma extrusora, né? Que é uma rosca de extrusão, né? Aí eu tenho o controle das diferentes zonas da minha rosca de extrusão, que a gente pode controlar a temperatura, mas repara que é uma rosca com pequeno comprimento, né? Por que tem um comprimento pequeno? Porque a única função vai ser fundir, né, o material polimérico aqui nas zonas de extrusão e conseguir, e aí em alguns casos, né, alimentar o antioxidante, e aí aqui na matriz aqui eu vou ter uma tesoura que vai conseguir cortar os espaguetes, né, os filamentos que são produzidos aqui na matriz de extrusão e pelletizar o produto polimérico agora numa geometria mais uniforme, né, e aí se tornando mais interessante para ser comercializada para a indústria de transformação de termoplásticos, por exemplo. Olha aqui, ó. Ele vai abrir aqui e vai mostrar a matriz de extrusão, né, e produção dos pellets. Olha, velocidade bem alta, né? Esse sistema aqui, né, eu tenho que ter também um sistema de resfriamento, né, para mim conseguir solidificar os pellets, aqui eles sofreram fusão, aqui eu tenho que conseguir resfriar esses pellets. A gente tem sistemas pneumáticos aqui, sistemas de resfriamento, né, aí, por exemplo, aqui eles ficam sob a ação de
fluxo de ar, né, para conseguir resfriar. E aí eles são coletados, né, aqui, ó, estão sendo coletados e vão ser armazenados, por exemplo, para comercialização, né? Então aqui eu mostrei para vocês dois exemplos, né, da incorporação de aditivos durante a etapa dentro da cadeia de polimerização, né, dentro da cadeia de síntese de materiais poliméricos, ou dentro do próprio reator de polimerização e dentro dessa etapa de granulação, que é uma etapa, pode ser uma etapa final dos processos de polimerização, né, que é obter o pellet do material polimérico, tá bom? E aí o composto, como eu tinha explicado para vocês, né, ele vai ser, ele vai compreender então, essa formulação, né, do polímero base com todos os aditivos que ele necessita para uma dada aplicação, né, já na sua concentração final desejada, como eu já tinha comentado com vocês. Ele pode ser produzido pela indústria de polimerização, né, é mais raro, bem raro mesmo, né, a gente vê esse tipo de situação, que a própria indústria de polimerização produz o composto. Ele pode ser produzido por fabricantes próprios, né, ou mesmo pelas plantas de transformação. O mais comum é ver fabricantes próprios de composto que vão comercializar esses compostos para as plantas de transformação, para que elas vão, por exemplo, injetar o composto e obter, né, o produto polimérico no seu formato final para comercializar, né? É a forma mais tradicional que eu conheço de comercialização desses compostos, né? E aí a outra opção seriam os Master BEVs, né? Eles são muito empregados, né, pelo setor industrial, principalmente para a incorporação de pigmentos, agentes de expansão, agentes nucleantes, cargas, né? E a cada ano que passa eu vejo o desenvolvimento tecnológico de Master BEVs para a incorporação de mais tipos diferentes de aditivos, né? A gente vai ver no mercado cada vez mais opções de concentrados, né, para a gente trabalhar. Então esse concentrado, né, ele é produzido na forma de grãos, produzido e comercializado na forma de grãos, de pellets, por exemplo, para facilitar a sua mistura com o polímero base. E a principal diferença do concentrado com composto, né, é a quantidade de aditivo que eu tenho no Master BEV, que é sempre superior, né? O concentrado em relação ao composto sempre tem uma concentração bem maior de aditivo. Então a gente tem que fazer a diluição, né? Com certeza a gente tem que fazer a diluição para alcançar a propriedade final desejada. Algumas limitações que eu vejo dos Master BEVs, assim, para não falar que eles, né, são sempre a solução, é que é o seguinte: a indústria ainda, né, os fabricantes de Master BEV, eles produzem, vou dar um exemplo, o Master BEV empregando como polímero veículo o polietileno, por exemplo. E aí 80% dele é de algum pigmento com uma dada coloração. Vamos pensar aqui, né, pela imagem aqui, pigmento vermelho, polietileno com pigmento vermelho. A questão é que, dependendo do produto que a gente quer produzir, né, a gente não trabalha, a aplicação não é com polietileno, são diversos outros materiais poliméricos que a gente tem disponíveis no mercado. E aí a gente não tem Master BEVs sendo produzidos empregando como polímero veículo todos os polímeros para aquele pigmento, né? Então acaba que a gente tem que tomar cuidado com a compatibilidade entre o polímero do polímero que vai ser empregado como veículo no Master BEV e o nosso polímero base, né? Que vai ser em maior quantidade do produto final. Porque se tiver uma certa incompatibilidade, né, uma blend immiscível, ter grande separação de fase, e a gente tiver também, por exemplo, uma afinidade do aditivo diferente, né, com o polímero base e o polímero veículo, isso pode gerar problemas de distribuição, né, problemas de homogeneidade do aditivo na matriz polimérica, além também, né, disso acabar acarretando em pontos de concentração de tensão, por exemplo, né, que são prejudiciais. E agora, como eu falei para vocês,
eu vejo a cada ano que passa mais inovação tecnológica associada aos Master BFs, né? E o volume comercializado deles vem só aumentando. Consequentemente, então, né, claro, eu prevejo que ao longo dos anos a disponibilidade de Master BFs produzidos a partir de diferentes polímeros veículo, né, vai só aumentar. Então, para ter uma ideia de mercado, né, a gente estima que em 2013 foram produzidas 170 mil toneladas de Master BFs aqui no Brasil, né? E os representantes desse setor, né, de aditivação de termoplásticos aqui, ele estima que a gente tem aqui no Brasil em torno de 150 fabricantes de Master BFs no nosso país. Só que somente 10% desses 150 fabricantes, né, eles atuam em escala nacional, eles comercializam para o Brasil inteiro. E a quantidade muito menor ainda consegue comercializar para o exterior. Né? O que isso quer dizer então? Que os nossos produtores, né, fornecedores de Master BFs, eles são, na sua grande maioria, produtores de pequeno porte e com atuação local. Né? Então, por exemplo, a gente tem um produtor que atende uma região do estado de São Paulo, por exemplo. Né? E aí ele tem os clientes dele ali, ele produz numa escala que atende os clientes dele, aí uma região do Rio de Janeiro tem outros, né? Região do Rio Grande do Sul vai ter outros, Minas Gerais pode ter algum outro, ou comprar de São Paulo, enfim. São pequenos produtores que vão gerar em pequena escala e atender demandas localizadas. Né? São poucos produtores que atendem demanda nacional e muito menor ainda que atendem demanda internacional. Né? Existem, claro, fornecedores de Master BF em escala internacional no mundo. Né? A gente tem alguns fornecedores, sim, que vão fornecer, né, disponibilizar Master BFs a nível mundial. Né? Um exemplo, a BASF. Né? A BASF ela fornece vários Master BFs aí, vários aditivos em escala mundial. Né? E aí, a incorporação dos aditivos ela vai ter algumas etapas, né? Que a gente tem algumas etapas que são seguidas, né? Que são importantes para a gente entender alguns aspectos delas na incorporação deles na matriz polimérica. Né? Então, eu vou apresentar aqui essas etapas, depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Né? A primeira é o armazenamento dos materiais de partida. Então, eu estou me referindo aqui aos aditivos e ao polímero veículo em silos. Né? Aí eu estou colocando aqui em silos pensando numa escala um pouco maior. Mas eu posso armazenar eles em bombonas, né? Enfim, qualquer local que seja adequado para a minha escala de produção. A questão aqui é que a gente tem que levar em consideração alguns aspectos nessa etapa de armazenamento, né? Eu vou comentar depois. A gente tem também uma etapa de dosagem, né? Onde a gente vai fazer a dosagem desse aditivo em relação ao meu polímero veículo. Essa dosagem pode ser tanto volumétrica quanto gravimétrica. Né? Tem vários tipos de dosagem disponíveis no mercado, e vários equipamentos de dosagem, inclusive. Depois da dosagem, a gente vai ter uma etapa de pré-mistura, né, que eles chamam de mistura distributiva ou mistura simples, seguido de uma etapa de mistura intensiva, né, que é a mistura dispersiva. Aí eu vou também explicar os vários equipamentos, né, e aspectos associados a essa mistura dispersiva. E a gente tem uma etapa de comminuição depois, né, vai ser redução de tamanho, por exemplo, granulação, enfim. E, por fim, o armazenamento do produto final obtido. Aí, assim, essas etapas aqui, até coloquei essa imagem aqui para poder lembrar de comentar com vocês que nem todas essas etapas são obrigatórias de ocorrerem em todos os processos industriais, né, de formulação de materiais poliméricos, né, de produção de Master BFs concentrados, né, de incorporação de aditivos de matriz polimérica. Nem todas elas vão sempre ocorrer. Né? Eu coloquei aqui as etapas que podem estar presentes, mas nem todas vão estar sempre presentes. Um exemplo disso, né, é a formulação de pasta de PVC. Né? Nessa formulação de pastas, aditivação de tintas, por exemplo, não tem etapa de comminuição, né? Não tem sentido, porque ele é comercializado na forma de pasta ou a tinta, por exemplo, na forma líquida. Aí, nesse caso, a gente não tem a etapa de comminuição.
Outra coisa é que a ordem, né, eu coloquei aqui nessa ordem aqui do 1 ao 6, essa ordem aqui às vezes pode sofrer algumas alterações, dependendo do porte de produção da indústria e do tipo de produto que eles querem comercializar. Por exemplo, né, a gente pode ter processos industriais onde a dosagem e a pré-mistura ocorrem de forma simultânea com a mistura dispersiva. Então, essas três etapas aqui ocorrem de uma única vez. Né? Isso a gente pode ter também esse tipo de situação. Então eu coloquei aqui separadinho só para a gente poder estudar e explicar cada uma delas. Mas é importante vocês terem consciência, né, que em alguns processos elas podem ocorrer de forma simultânea, em algumas situações não vai ter uma dessas etapas, né, como eu listei aqui, caso de aditivação de tintas, a gente não tem diminuição. Tá bom? Como eu comentei com vocês lá, sobre armazenamento e dosagem, né? O que acontece no caso do armazenamento, né? Os componentes que a gente está utilizando, né? Então, o aditivo e o polímero veículo, eles precisam ficar protegidos de umidade, calor, radiação direta da luz solar ou, em alguns casos, iluminação artificial, né? Para evitar que eles sofram degradação. E aí acaba que assim, tem uns. Aí eu coloquei aqui umas imagens mostrando aqui, ó. Aqui são bombonas de aditivos, né? Que estavam sendo transportadas. Elas estão acondicionadas aqui de forma inadequada, né? Aqui, ó, a bombona, o rótulo, né? Todo deteriorado, então dificulta a identificação do produto que a gente tem, dependendo aqui se ele está recebendo luz solar, né? Se ele está com a tampa, por exemplo, aberta, ele está recebendo umidade, e aí isso pode causar algum tipo de reação no aditivo, né? Principalmente nos aditivos. Receber algum tipo de reação, ou o aditivo pode ser higroscópico e começar a absorver água. Esses casos, né, onde o polímero ou o aditivo absorve a água, né, a umidade relativa do ar, pode chegar a caso onde ele absorva 50%. Né, 50% em massa dele vai se tornar água, né, no final, uma quantidade muito alta, olha que absurdo. E essa umidade ela pode causar hidrólise de poliésteres, poliamidas, por exemplo, a gente sabe disso, né, lá da disciplina de degradação e corrosão de materiais. E aí, nesses casos, né, onde a gente identifica a hidrólise devido à absorção de água, são casos onde a gente tem que ter um cuidado extremo, né, com o armazenamento dos nossos aditivos e materiais poliméricos. E aí, inclusive, alguns processos industriais, como processos de injeção e extrusão de poliésteres e poliamidas, o pessoal aí que é um capacete, né, foi injetado, a gente pode precisar de uma etapa de secagem, né, antes de alimentar a nossa extrusora, a nossa injetora. E aí esse capacete aqui, eu coloquei um caso curioso, né, porque ele foi injetado, né, aqui provavelmente deve ser uma commodity, né, polipropileno, mas ele foi injetado com fibras vegetais, né? Aí nessa pegada que a gente está ouvindo bastante hoje em dia do uso, né, do emprego de polímeros que tenham incorporação de agentes obtidos a partir de fontes renováveis, né, para reduzir o impacto ambiental da matriz polimérica. E a fibra vegetal, como vocês também vão ver em várias disciplinas do curso, ela é rica em celulose, né, que a estrutura química da celulose tem bastante hidroxila, o que torna essas fibras vegetais muito hábeis, né, de absorver água. Elas têm uma grande capacidade de absorção de água. E aí essa água absorvida pelas fibras vegetais durante o processamento se torna um empecilho. Tanto é que é por isso que a gente não consegue incorporar por técnicas tradicionais, a gente não vai conseguir incorporar grandes quantidades de fibras vegetais em uma matriz polimérica, né? Por causa dessa água que ela absorve naturalmente. Os processos de secagem às vezes não são tão eficientes para remover toda a água que tem ali presente na fibra vegetal, e com isso a gente tem, né, uma limitação da quantidade possível de ser incorporada de fibra vegetal na matriz polimérica. Um outro exemplo, né, são corantes, que a gente pode, alguns pigmentos orgânicos que são utilizados para conferir cor à matriz polimérica, eles podem sofrer reações de oxidação quando expostos ao ar, né, ao oxigênio do ar, ou a temperatura, né? Então, a temperatura um pouco mais elevada. Então, por exemplo, ficar num lugar recebendo radiação solar direta pode elevar muito a temperatura, um lugar muito abafado, né? E aí o pigmento
sofreu oxidação, o que mudaria a cor dele. E aí, consequentemente, vai mudar a coloração da peça polimérica final obtida. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, no armazenamento dos aditivos e polímeros veículo, né, polímero base, enfim, que a gente está usando na nossa formulação, tá bom? Um outro ponto importante que eu tinha que comentar com vocês, né, aqui seria a dosagem. A dosagem, né, ela pode ser realizada, né, tanto em processos automatizados, né, em processos contínuos, usando dosadores automatizados. Eu coloquei aqui, por exemplo, dosador gravimétrico automatizado, né, um dosador volumétrico automatizado, ou eu posso fazer em processos de batelada, utilizando balanças digitais. Né, a gente vem aqui, pesa, né, a quantidade de aditivo que a gente vai incorporar, nossa formulação e adiciona. As balanças digitais também podem ser automatizadas. Então, e todos esses dosadores aqui, inclusive as balanças, podem estar ligadas a computadores que vão fazer, né, a pesagem, a dosagem da forma que a gente programou e, com isso, gerar a nossa formulação. Claro que, né, empregar um dosador gravimétrico automatizado, um volumétrico automatizado, ou mesmo uma balança digital automatizada, né, ligada a um computador, por exemplo, que utiliza softwares próprios para isso, depende do volume de produção. Se a gente está trabalhando com a produção de formulações poliméricas em pequena escala, né, em empresas de pequeno porte, aí eu não vejo tanto significado de investir, né, recurso para comprar esses equipamentos de grande porte, não. Talvez os recursos poderiam ser investidos melhor em outras etapas do processo industrial. Né? Agora, quando a gente imagina processos de grande porte, então vamos pensar ali desenvolvimento de formulações de elastômeros, né? Por exemplo, pneu para a indústria automobilística. Aí o volume produzido de pneus, né, pela Pirelli, por exemplo, é gigante. E aí começa a ficar não só interessante, mas obrigatório, né, o uso de sistemas automatizados para a gente conseguir gerar um volume, né, de produtos para atender a demanda do mercado, tá bom? E aí os aditivos e polímeros empregados na formulação, eles podem, como eu falei com vocês, podem ser dosados tanto em batelada, né, eu dei um exemplo aqui de uma balança simples digital, ou em forma contínua. Os dosadores automatizados, eles podem ter vários canais de entrada, né? Isso aí tem outro ponto. Eu posso ter vários canais de entrada aqui, ou um só, né? Aí vai depender da demanda. E eles podem estar ou não acoplados a extrusoras ou injetoras, né? Então ele já faz a dosagem, alimenta a injetora, a extrusora ali automaticamente para poder aumentar, né, a eficiência do nosso processamento, aumentar a produtividade, né, do nosso processo de transformação do termoplástico. E claro que isso tudo vai depender, né? Se a gente vai empregar essas altas tecnologias de dosagem ou fazer processos mais simples, como por exemplo pesando em balanças digitais, vai depender da escala de produção, da complexidade da formulação, né? Da variedade de produtos que são gerados numa planta industrial. Por exemplo, se a gente pensar em uma planta industrial que tem que produzir pneus para Pirelli, né, para diferentes automóveis, que cada um deles atendendo especificações diferentes, né, também pensando aí que ela vai produzir para vários veículos automotores. Aí, claro que ela tem que ter sistemas automatizados, inteligentes, para poder otimizar esse processo de dosagem, tá bom? E aí a gente tem a etapa de mistura, de pré-mistura, né? O que é essa etapa de pré-mistura? Ela é uma etapa que consiste de misturar, né, mecanicamente todos os aditivos e no polímero veículo, né, pensando ali no desenvolvimento de concentrados, ou no meu polímero base, né, pensando na produção ali de compostos. Ou mesmo incorporação de master batches, né? Pensando que o master batch aqui estaria entrando no processo na formulação como um aditivo no meu polímero base. A ideia então é misturar só mecanicamente. Nessa etapa, a gente não prevê o aumento da temperatura, né?
E, a princípio, pelo menos, a mistura resultante ela pode ser separada depois dos seus componentes puros. Então, assim, depois da etapa de pré-mistura, eu consigo separar o polímero do aditivo. Eu ainda consigo separar meu polímero do aditivo. Então, como não tem um aumento da temperatura, não teve a fusão, né? Só uma mistura física ali, só uma mistura mecânica entre os componentes. E aí a gente também tem vários equipamentos disponíveis para mistura, depende da escala de produção, depende do nível de mistura que a gente tem interesse, né, de produzir. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui de equipamentos de mistura. Tem um misturador em V, né, ele vai girar aqui, ó, né, e aí à medida que ele vai girando eu alimento o polímero desse lado, alimento o aditivo desse outro lado aqui, ele vai girando. No final eu abro aqui, né, e coleto a mistura obtida, né? Eu controlo a velocidade de rotação, enfim. Eu posso ter misturadores helicoidais, eu posso ter misturadores do tipo pás rotativas, né? Eu coloquei até um videozinho aqui para vocês entenderem quando eu falo mistura mecânica. Coloquei um videozinho aqui para vocês verem, né? Então tá aqui as pás rotativas, né? Elas estão girando. E aí aqui no vídeo, na representação, vai ser alimentado duas partículas, né? Vamos por caso, partícula azul é o polímero, partícula bege aqui é o aditivo, por exemplo. E aí o que elas vão fazer é misturar, né, as partículas de aditivo com as partículas de polímero, de forma a obter um sistema mais homogêneo que possa ser incorporado na minha extrusora, por exemplo. Isso aqui é muito importante, gente, porque o que acontece? Se você não tiver uma etapa eficiente de pré-mistura, né, o que vai acontecer? Você pode ter, por exemplo, no início da alimentação da extrusora uma maior concentração de polímero e lá no final uma maior concentração de aditivo. Então aí com certeza não teve distribuição homogênea nenhuma, né, na peça final obtida. Por isso que essa etapa de pré-mistura aqui ela é muito importante, né, junto com a dosagem também para controlar a concentração de aditivo no meu produto polimérico, tá bom? E aí a gente entra agora em outras etapas, né, de mistura. Eu coloquei aqui, eu chamei de mistura dispersiva, mas é uma etapa de mistura, né? Alguns autores chamam de pré-mistura ainda. Eu não quis chamar de pré-mistura, porque no caso da mistura desse processo que eu vou mostrar aqui para vocês, ocorre a fusão do material polimérico. Então é um pouco diferente das técnicas que a gente viu no slide anterior. Aqui eu estou me referindo a um equipamento específico, né, que é o homogeneizador, a gente chama aqui no Brasil, né, de homogeneizador termocinético do tipo DRYS, né? Esses homogeneizadores aqui, eles são misturadores de alta velocidade, né, que vai consistir de um conjunto de pás que vão girar a alta velocidade, então estou falando aqui acima de 1.500 rotações por minuto, e aí com isso eles vão forçar tanto o aditivo quanto o polímero, né, a ficar nas paredes aqui da superfície do barril, né, do cilindro no qual o conjunto de pás está acoplado, né? Essa alta rotação, né, com uma rotação muito alta, ela causa um cisalhamento muito grande, tanto nas partículas aditivas quanto nas cadeias poliméricas, né, e consequentemente a gente tem um aumento da temperatura devido ao aquecimento viscoso, né, ao fenômeno de aquecimento viscoso, que é o atrito macromolecular ali entre as cadeias poliméricas. Esse aquecimento torna esse processo de mistura de aditivos mais eficiente, porque aí acaba que o polímero chega a fundir aqui dentro, né? E aí a gente tem uma mistura muito eficiente dos aditivos na matriz polimérica. Em alguns casos, esse aquecimento pode ser tão alto que pode chegar até a ocorrer degradação da cadeia polimérica. Aí, nesse caso, esses misturadores termocinéticos DRYS, né, eles vão possuir, a gente pode adquirir eles, né, com sistema de refrigeração, que aí a gente vai tentar controlar a temperatura no interior dessa câmara aqui, né, para evitar que ocorra a degradação da cadeia polimérica, que não é interessante. Um exemplo de aplicação desses misturadores do tipo DRYS aqui, né, termocinéticos do tipo DRYS, é a produção de madeira plástica, né, que é um produto polimérico composto
um compósito, né, onde eu vou ter um alto teor de fibras vegetais na matriz polimérica. Normalmente o pessoal emprega como matriz polimérica resíduos pós-consumo, né? Então eles pegam lá resíduos de polipropileno, por exemplo, e adiciona alto teor de fibra vegetais, inclusive pega resíduos, né? Resíduos agroindustriais, por exemplo. Aí quando eu falar o teor aqui, eu estou falando acima de 50%, né? Então 50% em massa vai ser composto de fibra vegetal. Esse tipo de concentração, né, de fibra vegetal na matriz polimérica, esse valor, né, 50% ou mais, né, tem autores aí que conseguem bem mais, 70%, não é possível de ser alcançado numa extrusora, devido, como eu comentei com vocês lá, problema, por exemplo, de absorção de água das fibras vegetais, né, que limitam a quantidade que a gente consegue incorporar em extrusora. No misturadora, o atrito é tão grande, né, a dispersão é tão eficiente que a gente consegue chegar a valores tão altos. Aí eu vou mostrar aqui esse misturador funcionando, né, para vocês verem como que, ó, ele está alimentando o polímero, né? Aqui no polímero tinha umas partículas vermelhas bem pouquinhas, que era o meu pigmento, né? E aí ele vai fazer a mistura, né? Aqui é um misturador hidráulico de laboratório. Então ele controla ali a velocidade de rotação, né? Essa velocidade de rotação aqui ele está monitorando pela corrente que ele aplica no equipamento. Ela está associada à rotação possível. E aí, pouco tempo depois, ali, ele abre, né? Ele já consegue obter, está quente, então ele não pode botar a mão, olha, o polímero fundido. E olha como ficou bem distribuído, né, o meu pigmento na matriz polimérica, né? Então aí, ele obtém aqui o pigmento na matriz polimérica, bem distribuído, né, bem homogêneo. E aí ele pode pegar agora esse produto aqui e peletizar, né, por exemplo. Aí quando ele incorpora altas concentrações do aditivo, ele está produzindo master batches a partir desses homogeneizadores termocinéticos do tipo DRYs, né? Outra forma também seria empregar isso para a produção de madeira plástica, um outro exemplo, né? E aí esse master batch aqui que ele produziu, ele pode depois peletizar e comercializar para ser incorporado numa extrusora dupla rosca, corrotante para geração de produtos diversos, né? Para o mercado. E aí a gente tem também como outra técnica de mistura dispersiva, né? Eu vou citar aqui, para garantir uma boa dispersão dos aditivos da matriz polimérica, a gente vai, assim como o misturador DRYs, né? Submeter o aditivo e o polímero a um aquecimento e intensificação também, né? E aí esses processos são necessários quando o sistema ainda necessita de uma dispersão e distribuição adequada da matriz polimérica, né? Então, em casos onde a gente ainda não tem essa distribuição e dispersão adequada, aí vou dar um exemplo, né? O aditivo ainda não está bem distribuído na matriz polimérica, então não tem como eu colocar direto uma injetora para injetar a minha peça polimérica. Aí o que eu posso fazer? Faço, né, esse sistema passar por uma extrusora dupla rosca corrotante, que é um outro exemplo de equipamento de mistura dispersiva. E aí com isso eu vou garantir essa homogeneidade, né, dos pellets para poder colocar eles numa injetora. Outro exemplo de mistura dispersiva, né, interessante, é quando a gente quer incorporar grandes quantidades de aditivo, né? Então, por exemplo, se eu quiser alimentar bem pouquinho aditivo, eu posso talvez não precisar de uma mistura, processos de mistura dispersiva, né? Como por exemplo extrusoras dupla rosca corrostante ou misturador cinético do tipo DRYs. Agora, quando eu quero altas quantidades, preciso ir para esses equipamentos. Lembrando que, se eu quiser uma concentração muito alta mesmo, é um misturador termocinético do tipo DRYs. Concentrações ali, né, até 20, 30% da maioria dos aditivos dá certo na extrusora dupla rosca corrotante. E claro também que a natureza do aditivo é importante, né? Fazer uma mistura, por exemplo, de um plastificante, né? A gente consegue fazer ele numa extrusora sem grandes problemas, né? Em comparação, não precisaria ir para um misturador cinético, por exemplo. É mais fácil dispersar ele na matriz polimérica. Uma outra necessidade, né, que pode levar ao uso, né, de técnicas de mistura dispersiva seria o fato do processo anterior ter pouca eficiência
na ação dispersiva do aditivo na matriz polimérica, né? Aí, nesse caso, a gente vai para a mistura dispersiva. Como eu comentei com vocês no slide anterior, um exemplo é o misturador Dries, e aí aqui nesse slide a gente tem o exemplo de uma extrusora dupla rosca corrotante, né? A gente tem até aqui na UFLA, no laboratório de processamento de polímeros, uma extrusora dupla rosca corrotante. Aqui é um exemplo, né? A gente está alimentando aqui, vamos supor que tem aqui a alimentação, né? De diferentes substâncias. Você pode entender aqui que uma das cores aqui, a cor vermelha, é o material polimérico, as outras cores aqui são diferentes aditivos que estão sendo alimentados, né? Aí aqui, essa etapa, a gente está tendo uma pré-mistura, né? Não, uma dosagem, né, na verdade, então ela está sendo dosada. Aqui, ó, ela foi dosada, né? E aí aqui está tendo a pré-mistura. Olha as pás ali fazendo a pré-mistura, né? Ó. À medida que elas fazem a pré-mistura para homogeneizar, aí elas vão alimentar a minha extrusora dupla rosca, né? E aí ali na extrusora dupla rosca eu vou ter um perfil de rosca e características específicas desse equipamento que vão favorecer esse processo de mistura dispersiva. Para mistura, para a gente ter uma mistura com melhor dispersão dos aditivos na matriz polimérica, então, como eu comentei com você, a gente utiliza extrusoras dupla rosca corrotantes e interpenetrantes, né? Então, olha aqui o perfil das roscas, né? Elas têm diferentes regiões, né? Como, por exemplo, a gente pode ter regiões de degasagem, regiões com diferentes alimentadores para a gente incorporar aditivos em diferentes zonas da minha extrusora, né, para otimizar o processo de aditivação. E nesses casos, né, a gente pode também utilizar os dosadores, né, como está aqui no slide anterior aqui, acoplados, dosadores e os pré-misturadores acoplados à minha extrusora. Também é uma outra possibilidade, né? Lembrando que a necessidade ou não do emprego dessas etapas de dosagem automatizada, pré-mistura, né? Vão estar pré-mistura, equipamentos próprios de pré-mistura, né? Vai estar associado ao volume de produção, né? E as características demandadas pelo cliente, né? Essas extrusoras normalmente, né, dupla rosca corrotantes, elas têm uma razão L sobre D bem alta, né? Para quê? Para garantir um elevado tempo de residência, né, do meu material polimérico aqui nas diferentes regiões da minha extrusora e com isso otimizar meu processo de dispersão dos aditivos. Além disso, como eu comentei com vocês, né, a rosca que ela tem diferentes regiões, olha que o formato da rosca é diferente, né, nas diferentes regiões, e isso se deve, né, com uma proposta de favorecer essa mistura dispersiva, né? Então, foi projetada para tornar mais eficiente essa mistura dispersiva. Uma alternativa também, né, para favorecer a incorporação de alta concentração de aditivos nessa etapa, seria o uso de diferentes alimentadores. Então, eu ter várias funis de alimentação aqui ao longo da minha extrusora para alimentar nas regiões adequadas, né, o meu aditivo. Durante a produção dos masterbaths, né, a escolha do polímero veículo é fundamental, como eu falei para vocês. Se a gente escolher um polímero veículo que seja incompatível com o meu polímero base, aí entra lá na teoria de blendas, né? A gente pode sofrer separação de fases, né? E além disso, o aditivo ter preferência em se posicionar numa fase em detrimento da outra, né? E essa preferência que eu falo é devido à afinidade química, o que iria inviabilizar todo o processo de mistura dispersiva aqui, né? Então, vamos ver aqui a extrusora, né, sendo alimentada, ó. Então a gente tem diferentes zonas aqui, né, alimentando, aí depois a gente tem os filamentos, esses filamentos são resfriados e vão ser pelletizados, né, granulados, tem uma tesoura industrial, né, cortando, fazendo a granulometria. Aí depois deles serem granulados, eles vão passar por etapas de resfriamento,
né? Tá aqui passando por etapas de resfriamento. Olha, ó. Né? E aí vão para silos de armazenagem. E nesses silos de armazenagem aqui, eles podem ser depois encaminhados, né, para bags, né, onde eles vão ser transportados. Então está aqui os dosadores que vão alimentar os bags para poder comercializar aquele meu produto polimérico, né, meu produto polimérico que vai para a indústria de transformação termoplástico, por exemplo, né. A gente tem, pode ter plantas aí bem sofisticadas, como essa representação aqui gráfica, né? Essa representação visual aqui, né? De uma planta de transformação para produção de produtos, formulações poliméricas, né? E aí, para vocês verem a importância da mistura dispersiva, eu trouxe esse resultado aqui, está aqui o trabalho, né, o artigo no qual ele foi publicado, né, ele mostra a evolução da dispersão de nanocarbonato de cálcio em uma matriz de polipropileno, empregando diferentes perfis em uma extrusora corrotante, né? Então tinha uma extrusora dupla rosca corrotante, e aí diferentes perfis, né? Então tá aqui, perfil A e perfil B, né? O que a gente vê, né? Aqui, ó, então, na região 1 da minha extrusora, a morfologia era essa. Vocês conseguiam abrir, né? Ela era modulada, eles conseguiam abrir a extrusora e coletar uma amostra do nosso nanocompósito, né? De nanocarbonato de cálcio e polipropileno nas diferentes regiões da minha extrusora e depois faziam a caracterização. Essas imagens aqui, elas foram obtidas através de microscopia eletrônica de transmissão, né? E elas mostram o quanto, né, vou explicar aqui, mas elas mostram o quão importante é esse perfil da minha extrusora, né, o projeto da minha rosca de extrusão nas características do produto polimérico obtido. Aqui nessa imagem, as regiões claras são polipropileno e as regiões escuras são carbonato de cálcio. O que a gente vê aqui? Né? Ó, no início da extrusora, é claro, né, a dispersão ainda é muito ineficiente, e à medida que a gente vai para a região 2, olha lá, vai melhorando a dispersão, região 3, até chegar nessa região 4, com esse perfil de extrusora A. Nesse perfil B, olha aqui, ó, a gente já tem logo no início uma distribuição bem mais eficiente, né, do que nesse perfil A aqui. No 2 aqui, né, quando comparado com o 2 também, melhor. No 3 e no 4. Olha a diferença, né, da distribuição das nanopartículas de carbonato de cálcio no final, né, na matriz aqui da minha extrusora com perfil B em relação à minha extrusora com perfil A, né? Bem diferente. A gente vê que as partículas estão bem menores aqui no perfil da minha extrusora B. E é claro que essa melhor distribuição vai afetar com certeza nas propriedades do meu produto polimérico obtido, né? Daí mostrando a importância das técnicas de processamento, né, na formulação de produtos poliméricos, né? Então, não depende só a escolha do aditivo correto, determinar a concentração dele, a gente tem que também ter uma atenção à escolha correta da técnica de processamento e das condições de processamento, né, para ter a maior eficiência daquele aditivo na matriz polimérica alcançada, tá bom? E aí, em alguns processos industriais, eu até coloquei aqui também para mostrar para vocês, a gente pode ter situações, né, que, devido a questões econômicas, seja necessário se utilizar uma extrusora monorrosca para realizar uma etapa de distribuição dispersiva, né? Quando eu falo extrusora monorrosca, eu estou querendo dizer que ela tem só, diferente da extrusora dupla rosca, né, corrotante, que ela tinha duas roscas aqui, né, uma do lado da outra, nesse caso que eu tenho só uma, né? E aí, quando a gente usa essas extrusoras aqui, elas são muito menos eficientes para garantir essa mistura dispersiva. E por que elas são menos eficientes? Elas não foram projetadas com essa função.
Agora, quando a gente não tem, né, o setor industrial não tem os recursos disponíveis para ter as diferentes extrusoras na sua planta industrial, e aí seja necessário se utilizar de todo jeito uma extrusora monorrosca, quais são as estratégias que a gente pode adotar para tentar melhorar, né, essa mistura dispersiva nesses equipamentos aqui, né, que a gente vai ter disponível na indústria. Uma delas é incorporar elementos de mistura na rosca, né? Então, pedir para projetar uma rosca aqui que tenha elementos de mistura eficientes, construir sistemas de degasagem na nossa extrusora, né, para eliminar, por exemplo, teor de umidade, né, que estava incorporado, por exemplo, na fibra vegetal ali, que vai ter alto teor de água, ter sistemas de degasagem para liberar esses gases aqui que estão no interior da extrusora, isso vai ajudar no processo de mistura. E além disso, como está o caso aqui, a gente tem diferentes regiões de alimentação, né, que tem um funil de alimentação aqui, que tem outro, para poder alimentar os aditivos nas diferentes regiões e com isso tentar tornar o processo um pouco mais eficiente. Outra estratégia que eu tenho conhecimento é que algumas plantas industriais elas utilizam o procedimento de múltiplas extrusões. Então, o que é? Eles alimentam uma extrusora simples, não tem sistema de degasagem, não tem vários funis de alimentação. Eles colocam aqui no mesmo funil polímero aditivo, processa, aí tem a peletizadora aqui, né, para granular, aí pega o pellet obtido, coloca de novo na extrusora, processa de novo e vai fazendo isso em alguns ciclos de extrusão para poder tentar tornar essa mistura o mais eficiente possível. Só que, assim, eu quero ressaltar que esse tipo de abordagem tecnológica, né, vocês, caso algum dia tenham que adotar esse tipo de abordagem, eu vou já comentar com vocês assim, que não é eficiente. Apesar de eu ver algumas indústrias utilizando, ele não é muito eficiente. Por quê? A cada ciclo de extrusão que a gente tem realizado, a gente vai ter a degradação da cadeia polimérica e dos aditivos. Então, assim, se a gente tiver que fazer, por exemplo, 5 ciclos de extrusão para poder ter uma mistura dispersiva efetiva, as propriedades do produto final obtido, elas vão ser bem inferiores ao que deveria ser. Por quê? A gente teve degradação da cadeia polimérica, né, a cada ciclo, então aí 5 ciclos, quanto mais ciclo fizer, mais degradado vai estar, e a gente vai ter ainda a degradação também do aditivo, o que não é interessante. E além disso, mesmo fazendo esses vários ciclos de extrusão, a gente ainda não vai ter uma distribuição homogênea do aditivo na matriz polimérica. Né? A gente vai ter melhorado em relação ao primeiro ciclo, mas falar que está bem distribuído não está não. Né? Então, assim, não é recomendado. Né? Aí vamos ver aqui, esse videozinho aqui também para ilustrar como é que fica. Né? Extrusão, então, eles estão alimentando... vamos imaginar aqui que estão alimentando 2 polímeros, né? Vamos supor, pellets azuis, pellets amarelos, né? Então, pensar um polímero é um concentrado, o Master BF, o amarelo, e o azul é o meu polímero base, né? Que eu quero alimentar. A gente vai ter aqui possibilidade de alimentação de aditivos líquidos, né? Que, por exemplo, um alimentador líquido. Aí, à medida que vai passando os pellets pela extrusora, né, ela tem o aquecimento dela aqui, eles vão sofrendo fusão. A gente vai ter regiões, por exemplo, para o segundo funil de alimentação, para adicionar, por exemplo, um agente de reforço. Então está aqui sendo adicionado, né, uma carga mineral, por exemplo. Então está aqui alimentando. A gente vai ter aqui na frente, né, uma zona de degasagem para poder liberar os voláteis produzidos, né, então eles vão sair por aqui. E aí esse produto aqui, né, ele vai chegar aqui na nossa matriz de extrusão. Já olhando aqui já dá para ver, né, ó, mesmo com tudo isso, a distribuição não foi efetiva. Né, olha aqui, está saindo aqui só na representação gráfica aqui, né, está saindo só agente de reforço, né? Que está quase que só branco aqui, só pó aqui. O polímero mesmo está tudo aqui ainda. Ó. Então, assim, não está tendo uma mistura efetiva, né? E além disso, mesmo esse aditivo líquido aqui, ele não está conseguindo ficar homogêneo, não, né? Lá tem diferentes concentrações aqui.
enfim, não é o mais adequado. Né? Apesar de a gente ver indústrias de pequeno porte, às vezes tentando fazer misturas em extrusoras monorrosca, às vezes no laboratório, né? Alunos de pós-graduação tentam fazer misturas dispersivas em extrusoras monorrosca, não é aconselhável. Né? Vocês estão vendo aqui que assim, a chance de dar certo né? Não vai dar, né? Não tentem. E aí estão mostrando, né, a eficiência da extrusora dupla rosca em detrimento das monorroscas para obtenção de misturas homogêneas, né, de aditivos e matrizes poliméricas. Eu trouxe esse trabalho aqui também, né, está aqui o link dele, onde ele mostra, né, a morfologia resultante de nanocompósitos de poliamida meia e nanargila produzidos em diferentes extrusoras. Então tinha aqui extrusora monorrosca, né? Então a região escura aqui é a nanargila, a região clara é a poliamida, né? A gente vê então que ó, né, a nanargila está toda aglomerada aqui, concentrada numa única região, né? Quando a gente foi para uma dupla rosca e empregou baixo desalhamento, né, então baixa rotação ali da extrusora, a gente vê que melhora drasticamente, né, muda da água para o vinho aqui, a, a, a dispersão, a homogeneidade, né, da nanargila na matriz polimérica, e à medida que a gente aumenta o grau de cisalhamento na extrusora dupla rosca, a gente começa a ver a eficiência, né, de distribuição aumentar drasticamente, né, até chegar numa extrusora dupla rosca de alto cisalhamento aqui, onde a gente tem essa estrutura muito homogênea, principalmente se comparado com esse sistema aqui obtido na monorrosca. Para nanocompósitos com nanoargila, isso é muito importante, né? Até coloquei aqui uma figurinha para mostrar para vocês. Ó. A gente tem a nanoargila, material polimérico. A gente pode ter, depois da mistura que a gente tentou, né, para obter, né, uma formulação homogênea, né, da nanargila no polímero, a gente pode ter uma estrutura desse tipo tactoide aqui, que é esse caso aqui da monorrosca, né, então ficou os aglomerados de nanargila ali, dispersos na matriz polimérica. A gente pode ter um sistema intercalado, né, que é esse segundo caso aqui, então o polímero ele começa a entrar, né, consegue nas lamelas, né, nas folhas, no interior das folhas de argila, né, mas elas ainda têm uma ligeira aglomeração. A gente pode ter um sistema intercalado desordenado, né, que é esse caso aqui, já melhorou bastante. E a gente tem o sistema esfoliado, né, onde todas as folhas de argila estão embebidas, né, pela matriz polimérica. Essas diferentes situações aqui, é claro que vão impactar nas propriedades finais do nosso nanocompósito obtido. Né? Então, esse material aqui, né, tem propriedades e características muito diferentes desse daqui. Né? E aí, então, por isso, a necessidade de se empregar técnicas de processamento eficientes para garantir essa mistura dispersiva. Nesse caso aqui da nanargila, eu acho interessante porque apesar do material estar na escala nanométrica, se a gente não usar o equipamento de mistura adequado, né, ele não vai gerar a resposta, né, esperada pela escala nanométrica. E se a gente tem em mente, né, que o material na escala nanométrica tem um valor agregado de mercado maior, né, adquirir como aditivo uma nanoargila para não obter, no final, um nanocompósito, né, um material, por exemplo, aqui esfoliado, não teria significado. Né? É um caso aqui que é interessante que eu quis ilustrar. Um outro exemplo interessante, né, de mistura dispersiva é em sistemas heterogêneos. Né? Os sistemas heterogêneos que eu falo são sistemas que a gente vê separação de fase, né, aditivos com separação de fase, como a gente comentado na aula de introdução a aditivos. Então, por exemplo, aqui incorporação de fibras de vidro em matriz de polipropileno. Esse produto aqui de polipropileno com fibra de vidro, ele é comercializado com o nome Tecnoprene, né? Tem várias aplicações aí. Quais são as condições desejadas durante a etapa de mistura dispersiva desses sistemas heterogêneos? Né? Por exemplo, incorporação de fibras em fibra de vidro em matriz polimérica. Primeiro, o polímero ele deve envolver completamente toda a fase dispersa, né, por exemplo, partícula ou fibra, enfim, sem gerar aglomerados ou agregados. Né? Isso é uma condição obrigatória para a gente garantir nessa etapa de mistura dispersiva.
Outro aspecto importante da etapa de mistura dispersiva em sistemas heterogêneos é que as partículas devem se encontrar, né, partículas ou fibras, por exemplo, dispersas de forma, né, homogênea por toda a matriz polimérica. Né? Então, tem que ter um sistema, no final, obtenção de sistema homogêneo. E terceira característica é que a razão de aspecto L sobre D, né, das fibras, por exemplo, de vidro, elas não podem ser alteradas de forma significativa durante a etapa de distribuição de mistura dispersiva. Então, o que eu quero dizer aqui com isso, né, por exemplo, a fibra de vidro não pode quebrar, né, e reduzir o comprimento dela devido à mistura dispersiva. Aí, assim, é claro, né, que todas essas condições aqui não são possíveis de ser alcançadas simultaneamente com uma única etapa, em uma única etapa de mistura dispersiva. Né? Por exemplo, colocou na tesoura do porroso, que a gente garante que isso aqui está tudo sendo atendido. Não é possível. Né? Por quê? Por exemplo, para ter mistura dispersiva, a gente precisa de autocisalhamento. O autocisalhamento, né, vai provavelmente impactar na razão de aspecto aqui das minhas fibras de vidro, por exemplo, ou fibras vegetais, enfim. Então, para contribuir com a etapa de mistura dispersiva, é fundamental etapas posteriores, ou mais de uma, por exemplo, de pré-mistura, ou mesmo várias etapas de distribuição dispersiva. Por exemplo, eu usar um misturador termocinético, e depois de usar o misturador termocinético, eu alimentar uma extrusora dupla rosca. Então, fazer mais de uma etapa de mistura dispersiva. Né? Cada uma delas com controle de processamento para atender características específicas e, no final, ter o produto, né, com as suas propriedades otimizadas. Né? Esse caso onde a gente usa mais de uma etapa de mistura dispersiva, tipo o uso de misturadores termocinéticos do tipo DRYs e depois extrusoras dupla rosca, por exemplo, são casos, né, onde a gente precisa incorporar uma alta quantidade do aditivo, por exemplo, uma alta quantidade de fibras vegetais. Aí seria um exemplo. Né? Uma prática comumente adotada na preparação de compostos com cargas minerais e matrizes poliméricas envolve também um pré-aquecimento. Né? Então, eu aqueço a minha carga mineral, né? Tipo, eu aqueço meu carbonato de cálcio, aqueço a minha matriz polimérica, né? E aí alimento o meu equipamento de mistura dispersiva com os meus tanto o meu polímero quanto o meu aditivo pré-aquecidos. Esse pré-aquecimento ele reduz o consumo de energia durante a mistura dispersiva, melhora a eficiência de dispersão, né, porque torna o material polimérico, aumenta a mobilidade das cadeias do material polimérico já no início das primeiras etapas da mistura dispersiva e reduz o desgaste dos equipamentos, né, por exemplo, pelo atrito por exemplo, da fibra de vidro com o equipamento. Agora, é claro que esse pré-aquecimento que eu estou falando aqui tem que tomar cuidado. Se a gente, vou dar um exemplo, pré-aquecer demais um material polimérico, ele começar a querer fundir já na região de alimentação da nossa extrusora, aí a gente não vai conseguir fazer o material passar pela extrusora, né? Porque ele vai ali entupir o início da minha extrusora, então não daria certo. Então, esse pré-aquecimento aqui, claro, tem que ser controlado também, como tudo num processo industrial, né? Não é aquecer indevidamente de qualquer jeito. Sobre esse Tecnoprene aqui, só para comentar, né, eu coloquei um exemplo, né, de um sistema heterogêneo que a gente tem até no mercado, é comercializado, né? Ele representa uma família de produtos à base de polipropileno e fibra de vidro. Esses produtos têm aplicações que vão exigir alta rigidez, alta resistência mecânica, inclusive a temperaturas elevadas, quando comparado, eu falo temperaturas elevadas, quando comparado ao polipropileno puro. Né? Sua resistência ao impacto e a temperatura elevada em diferentes condições de serviço vão permitir que esse tipo de material, né, que é o polipropileno com fibra de vidro, possa ser utilizado em várias aplicações que o polipropileno puro sozinho não poderia ser aplicado. Né? E aí, é claro que aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui, né, só pela coloração aqui, não é só polipropileno com fibra de vidro, né? Teve a incorporação de algum pigmento também para conferir cor, né? E aí eu quero apresentar agora para vocês, eu falei de equipamentos de mistura dispersiva
para termoplásticos. Agora eu vou apresentar alguns equipamentos de mistura dispersiva, né? De mistura, ou o pessoal usa o termo mistura intensiva para elastômeros, né? Normalmente, a primeira etapa de mistura de uma formulação elastomérica, ela vai ocorrer em misturadores internos de dois rotores corrotantes, que é o misturador Banbury, né? Então eu vou ter dois perfis aqui, né, corrotantes, que vão girar, né, no interior do meu equipamento, e aí eu vou alimentar o meu elastômero aqui e ir adicionando os aditivos nesse equipamento. Essa é a primeira etapa de mistura, normalmente, nos materiais elastoméricos. Nesses equipamentos, né, os componentes eles são alimentados por um canal de alimentação, né, aqui na parte de cima. Aqui é um videozinho, eu vou mostrar depois o videozinho para vocês verem. Eles são alimentados aqui no canal de alimentação. E um pistão vai manter uma pressão constante nesses rotores aqui, para garantir que eles sempre girem numa velocidade constante, né? E aí então forcem o meu material elastomérico a ficar, né, cisalhando aqui nessa câmara. Essa distância entre a superfície do rotor e as paredes da câmara ela é bem pequena, então com isso acaba que eu tenho um alto cisalhamento entre o meu elastômero e essa câmara de mistura, vamos chamar assim, né? O que garante uma mistura intensiva, né? Uma mistura de alta capacidade de dispersão. É um processo, né, de alta capacidade de dispersão. Em alguns misturadores, os dois rotores não giram na mesma velocidade. Um rotor vai girar numa velocidade, outro rotor vai girar em outra velocidade, né? E isso aumenta ainda mais o atrito, né, das macromoléculas com a superfície, né, das paredes da câmara de mistura e das macromoléculas entre si. E aí é claro que isso vai gerar um aquecimento viscoso extremamente significativo. Esse aquecimento viscoso pode fazer com que as temperaturas internas na câmara subam acima de 190 graus Celsius, né, bem alto. E aí é claro que isso pode ter vários impactos negativos, né, esse aumento excessivo da temperatura, como por exemplo degradação das cadeias elastoméricas ou levar a uma reticulação prematura, né, do meu elastômero, que é algo também que eu não desejo. Aí, nesse caso, os misturadores do tipo Banbury eles vão ter sistemas de refrigeração, né, para poder tentar controlar a temperatura interna da câmara aqui e não deixar ela subir demais. Além disso, a ordem de adição dos aditivos é bem importante nesses equipamentos de mistura, né? Sendo que, por exemplo, o agente de vulcanização, né, os agentes reticulantes, eles são os últimos a serem incorporados, né? Porque aí só depois que reticulou, só depois que misturou todos os aditivos que você vai lá e reticula o seu sistema, né? Etapa final. O tempo de mistura, o tempo que a elaboração vai ficar nessa câmara de mistura aqui, ele também deve ser balanceado, né, para garantir uma boa dispersão, uma alta produtividade, né, e reduzir o consumo de energia, porque para poder esse motor aqui fazer esses rotores girarem, né, gasta bastante energia, então eu tenho que controlar o meu consumo de energia e também evitar, né, a reticulação prematura ou a degradação indesejada do meu elastômero dentro do meu equipamento de mistura. Aí vamos aqui ver o videozinho, né? Aqui é uma planta de processamento de elastômeros bem pequena, né? Aí o operador aqui, aqui está o misturador tipo Banbury, né? Tá aqui os rotores girando, né? E o operador ele vai adicionar, olha, ele está adicionando o elastômero, né? Então tá aqui o elastômero aqui, ele está incorporando o elastômero, ó. Né? Aí aqui, é claro, por ser pequeno, né, aspecto de segurança aqui, tem que tomar bastante cuidado, né? Colocando a mão ali é um pouco perigoso. E agora aqui ele começa a alimentar os aditivos dele, ó. O elastômero lá começou a cisalhar, aí ele adiciona o aditivo dele. Olha aqui, ó, o problema aqui de né, aditivo sólido, agora aditivo líquido. E olha aqui o problema aqui, né, ó, de operacional aqui do uso de aditivos na forma de particulados finos, né? Olha aqui de suspensão no ar, né?
Aí, à medida que os rotores ali vão girando, vão tendo alto desalhamento e garantindo essa mistura, né, entre os aditivos. Ele adicionou um sólido, depois um líquido, né, no sistema. Agora ele vai adicionar outro aditivo, olha lá o particulado fino, né, em suspensão no ar, está adicionando mais aditivo, gera mais particulado de suspensão no ar, outro aditivo líquido, né? Aí aqui no caso, por ser pequeno, por exemplo, ele deve ter pesado esses aditivos aqui numa balança digital normal, né? Chegou nos valores adequados, necessários para alcançar a concentração desejada, né, no produto final, e aí ele está só alimentando ali de forma manual, né, o equipamento dele de mistura. Como eu comentei com vocês no início, né, está aqui também no slide, esse equipamento de mistura aqui, ele é uma primeira etapa de mistura, né, mas vocês vão ver tem outras etapas de mistura intensiva, né, para elastômeros. Um outro equipamento de mistura intensiva, muito empregado nos elastômeros, são os moinhos abertos, né? Aí, esses moinhos abertos que a gente emprega como misturadores dispersivos, né, para mistura intensiva em elastômeros, eles vão ser compostos por dois cilindros metálicos aquecidos, né, então eles têm controle de temperatura, e eles vão girar por exemplo, um no sentido horário, outro no sentido anti-horário, né, geralmente em velocidade diferente, cada um numa velocidade. E a formulação ela vai sofrer um grande cisalhamento entre esses dois cilindros, né? Então tem um espaço bem pequeno entre um cilindro e outro, e a gente vai forçar o elastômero a passar por esse espaço entre os dois cilindros, ficar passando por esse espaço entre os dois cilindros. Lembra que eles são abertos, né? E aí com isso a gente tem o nosso processo de mistura. Em princípio, esse tipo de misturador de rolos, né, ele dispersa apenas o sentido transversal da rotação dos cilindros. E tem uma deficiência na distribuição dos aditivos na direção dos cilindros. Eu vou até mostrar para vocês aqui também um videozinho, vocês vão perceber mais fácil isso que eu estou comentando no vídeo. E com isso, né, a gente vai ter como resultado uma mistura dos aditivos bem dispersa, só que mal distribuída no meu produto elastomérico. Aí, para superar isso, vocês vão ver que o operador ele usa uma estratégia. Ele vai cortando o elastômero, né, que vai sofrendo a mistura ali, e vai realimentando esse elastômero dobrado, né, no moinho, de forma a garantir essa homogeneidade em todas as direções do meu aditivo na matriz elastomérica, né? E aí com isso ele garante uma melhor, um sistema mais homogêneo. Aí vamos ver aqui o videozinho, para que eu tenha as matérias-primas, né? O meu elastômero, os vários aditivos que eu quero alimentar. A indústria de elastômeros usa muito aditivos. Tá aqui ó, o polímero, o moinho, né? Os dois cilindros pré-aquecidos. O meu elastômero está aqui. E eles passando entre os dois cilindros, ele já adicionou o primeiro aditivo. Ó, né? Aí ele vai adicionando de novo, né? Lá, particulado fino em suspensão, né? Ó. Riscos também, que eu acho o operador, por exemplo, né? Risco de segurança no trabalho aqui, né? A luva aqui talvez não seja o mais adequado. Ele vai adicionando os aditivos, eles vão sofrendo um processo de mistura aqui. E o que eu quero dizer? Eles misturam bem nesse sentido aqui, ó. Agora, no sentido aqui do moinho, não é eficiente. Então, olha, ele corta o elastômero aqui no cilindro, aí ele vai dobrando aqui, né, formando camadas aqui, dobrando umas sobre as outras, e ele realimenta o meu cilindro. O que acontece aqui, então? Ele está favorecendo a homogeneidade em todas as direções agora, né? Garante a homogeneização do composto elastomérico dele, né, do produto elastomérico dele. Ele vai repetindo isso várias vezes, até, né, de acordo com o planejamento industrial aqui, o tempo dessa mistura aqui, desse equipamento de mistura, garanta a homogeneidade. Aí ele pega o produto, né, que ele obteve e armazena, né, para ser empregado nas mais diversas aplicações que têm interesse por esse elastômero aqui, né.
tá aqui, ó, não é o produto dele, ó. Ele continua, né, misturando. E aí ele vai assim até o fim. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês na aula de formulação, né, de aditivos é isso, né? Eu acho que foram apresentados aspectos introdutórios para ajudar vocês a conhecerem os pontos mais importantes, né, a serem levados em consideração durante o processamento de formulações poliméricas, e aí com foco, né, eu tentei focar aqui na aula de hoje, em como a gente olhar para as técnicas de processamento de forma a garantir a produção de produtos o mais homogêneos possíveis, né? Garantir a homogeneidade dos aditivos na matriz polimérica. E com isso a gente viu diferentes técnicas de processamento, né? E características dessas técnicas para tanto termoplásticos, né? Aditivação de termoplásticos, quanto para aditivação de elastômeros, tá bom? O que eu tinha para falar na aula de hoje é isso. Até mais e tchau!